boa noite. Que a paz de Jesus se aloje em nossos corações, convidando a todos à continuidade do nosso curso, estimulando que comprem os livros, que continuem esses estudos para além dessas aulas e também que se inscrevam em nosso canal. Todos aqui já estão inscritos no canal da Associação Médica Espírita de Osasco? Estão? Quem está inscrito, convide alguém a se inscrever. E quem ainda não se inscreveu, por favor, ajude a gente a aumentar o nosso público no canal. Nós não temos uma meta, né? A nossa meta é dobrar a meta. E cada vez mais divulgar a doutrina espírita, o que se constitui um ato de caridade. Hoje, dando continuidade, nós vamos pegar uma aula de um colega da Associação Médico Espírita do Sul, o senhor Carlos Eduardo Atioli Durgante, que vai falar de um tema extremamente importante e um tema que nós nunca tratamos, da forma que vamos tratar ao longo das sucessivas reencarnações. Então, é um momento único o que nós estamos vivendo, e isso não sou eu que trago, é o próprio Dr. Carlos, que é formado em Medicina pela Faculdade de Santa Maria em 1987, e dentre várias especialidades ele ampliou seu estudo em gerontologia. Então ele traz um tema que é muito importante, que está na segunda parte desta obra maravilhosa que nós recomendamos, Saúde Integral, falando ainda do cuidado integral com os pacientes. Ele traz a necessidade espiritual dos idosos. Não entendi, mas tudo bem. Abaixa o som do A música. A Abaixa a minha voz, que está muito ruim, entendi. A necessidade espiritual dos idosos já é um tema que vem sendo objeto de reflexão por muitos dos estudiosos da doutrina espírita. Eu vi um pouco o Haroldo falando sobre isso, né? Não sei se vocês já viram, falando da longevidade, enfim. O Haroldo ele sempre consegue traduzir de uma forma muito compreensiva os seus temas. Ele sempre chega antes, né? A gente falava sobre isso, ele sempre é mais rápido no entendimento e chega antes. Eu até perguntei para o Alejandro, que é um estudioso da mente humana, por que o Haroldo conseguia chegar antes aos temas de mim. E ele concordou, ele falou: esse sim ele chega, sempre. O sim eu aceitei, o sempre nem tanto. Mas eu perguntei: por que, Alejandro? E ele fez uma resposta muito boa que eu não vou esquecer. Ele falou: olha, você veio até aqui por onde? Eu respondi: pela marginalzinha de Osasco. Ele falou: pois é, você veio pela marginalzinha de Osasco e o Haroldo Dutra. Mas foi boa, vai. O Carlos Eduardo coloca algo e começa a sua reflexão. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de encarnados e temos uma população 3 a 4 vezes maior em termos de desencarnados. Temos também vivido mais. Cada tempo que passa a gente vive mais. Desses 7 bilhões de seres encarnados, 210 milhões estão em nosso país. 44 milhões no estado de São Paulo. 33 milhões na cidade de São Paulo. 696.850 na cidade de Osasco. Sem contar os que nasceram em outubro. Porque outubro nascem coisas maravilhosas. Outubro é o mês de cuidado da saúde da mulher. Outubro nasceu Ismael, essa casa, nasceu Pais e Filhos lá em Osasco. É seu aniversário? Pois é. Em outubro nasceu Allan Kardec, nasceu Pelé,
Nasceu Carlos Drummond de Andrade. Em outubro nasceu eu também. 20 de outubro. Francisco também, né? Francisco de Assis. Francisco de Assis, essa tem uma boa. Então, sem contar essa população, nós temos aí esse público em Osasco, dos quais 14.445 estão aqui no bairro Jardim de Abril. Sem contar os que nasceram em outubro. Somos 6.861 homens, 7.584 mulheres. Na população geral do nosso planeta, as mulheres são maioria. Um tema importante: as mulheres vivem mais, os homens morrem antes. Ser tão fortes que vivem menos que as mulheres. Em 2018, a expectativa de vida é de 73 anos. Se a gente pensar que em 1950 a expectativa aqui no Brasil era de 45, a gente já evoluiu bastante. Em 2018, nós temos 20 milhões de idosos, que representam 10% da população. Nada obstante, daqui a 6 anos, 7 anos, teremos um aumento de mais de 50% na população de idosos. A gente vai ser em torno de 31 milhões de idosos no Brasil. 2020, 1 bilhão de pessoas com mais de 60 anos. Estimativa da ONU, em 2025, 300 milhões de idosos aqui no Brasil. Em 2050, teremos mais idosos no planeta do que jovens até 15 anos de idade. Antes, porém, gostaria de contar a história dessa mulher. Essa moça aqui é do que tem registrado nos documentos a mulher que viveu mais tempo na Terra. Ela viveu 122 anos, 5 meses e 14 dias. Nasceu em 21 de fevereiro de 1875 e morreu em março de 1997. Viveu 44.724 dias, numa expectativa média abaixo de 29 mil. Aí, essa moça francesa casou-se com um homem que morreu novinho, aos 74 anos de idade, e que relata à sua esposa que o segredo da longevidade era o amor e o bom humor. Essa moça, até os 85 anos de idade, praticava esgrima. Até os 100 anos de idade, andava de bicicleta. Mas a grande decisão nos cuidados de saúde, ela tomou aos 120 anos de idade, quando ela deixou de fumar. Segredo da longevidade, ela dizia: temperar tudo com azeite de oliva, tomar vinho do Porto todo dia e 1 quilo de chocolate por semana. Você tá de brincadeira, né? Fumou até os 120 anos. E bom humor, fumava. E parou de fumar, não foi por problema no pulmão, foi por catarata. Tinha dificuldade de acender o cigarro. A sua filha Ivone, quando ela foi fazer 50 anos de casado, falou: mãe, vamos matar um porco, uma galinha para comemorar. Ela falou: deixa os bichos vivos, ele não tem nada a ver com isso. O bom humor que aprendeu com o marido. Ela sempre tinha no marido um companheiro, tomar o seu vinho do Porto, mas às vezes ele saía e ia beber sem ela. Por isso que viveu só 74. Uma vez ela chegou dando bronca nele: você já foi beber? E ele respondeu com bom humor: já fui bebê, criança, adulto, hoje eu sou velho igual você. E ela então colocava o bom humor na vida dela. Metódica, tomava um ônibus sempre no mesmo horário com o mesmo motorista. Já com mais de 100 anos de idade, sentava sempre atrás do motorista para conversar com ele.
para gratificar o seu dia. E o curioso é que todos os dias ela abria a cortininha que tinha no ônibus, tocava o motorista no ombro e quando ele se virava, ela dava um punhado de amendoim para ele. Todos os dias. E ele falou: como você é gentil, você todo dia me dá amendoim. Ela falou: eu não sou tão gentil não, é que eu não posso mais comer o amendoim. E ele curioso, por quê? Meus dentes estão tudo podres. E ele falou: mas então por que você compra um amendoim? E ela respondeu: porque eu gosto do chocolatinho que tem em volta. Verdade. Foi com esse bom humor que ela enterrou o seu marido Ferdinand, a sua filha Ivone, o neto, e continuou a sua jornada até os 122, até os 122 anos. Em países desenvolvidos como o Brasil, 90% dos adultos se tornam avós e 60% desses avós têm seus pais vivos. Países desenvolvidos, 65% dos homens e 80% das mulheres vão superar os 60 anos de idade. Você imagina que alguém em 1950 com 45, 46 anos já era considerado morto. E hoje as pessoas chegam com 60 anos de idade extremamente jovens. E agora a gente vai tratar fenômenos científicos que justificam, que tentam dar um entendimento a essa longevidade. Do ponto de vista material, a gente vai compreender até de uma forma muito fácil por que a gente tem vivido mais. Mas a questão que o Carlos Eduardo levanta é: qual o sentido espiritual dessa longevidade? E é isso que a gente vai tentar refletir essa noite. Um homem que chegar bem de saúde, estiver tranquilo, terá mais de 20 anos de vida ao chegar aos 60 anos. E quando ele considera bem de saúde, ele vai nomear aqui algumas doenças para ver se a gente vai sendo acometido por elas. Mulher saudável até os 60 anos, como é muito frágil, vive 25 anos de vida. As mulheres vivem mais. E mulher saudável, e aí nem aparece mais o homem na estatística, isso é resultado de pesquisas, quem lê o livro pode depois buscar as pesquisas. Mulher saudável aos 80 anos, esse saudável devia colocar entre aspas, né? Relativamente saudável, terá mais 10 anos de vida. Os homens já desencarnaram aí, viu pessoal? Não tem estatística para o homem não. Quando ele fala de estar relativamente saudável, é chegar até os 60 anos dentro de uma possibilidade de 3 doenças crônicas que vão aí acometer a maioria de todos nós, né? Eles estimam, as pesquisas demonstram que 40% da população vão apresentar 3 doenças crônicas até os 60 anos de idade. Isso me deixa muito preocupado, porque algumas já estão chegando, né? E eu estou um pouquinho distante ainda disso. E mais do que isso, né? 50% da população vão ter aí mais 2 doenças crônicas até os 75 anos de idade. Esse é o dado que as pesquisas vão mostrando. Dentro dessa base a gente está relativamente saudável, porque não estamos incluindo aqui as questões de ordem emocional, que são hoje as que mais acometem os idosos. A questão da solidão, a síndrome do ninho vazio, a depressão, a angústia, a ansiedade, né? Questões mais clínicas. Essa moça, a Jean Carter, traz uma frase muito importante para a nossa reflexão, né? Apontando na questão da alimentação o movimento que justifica hoje a nossa longevidade. Ela fala assim: a realidade irreversível é que estamos vivendo por mais tempo e o modo como enfrentamos essa longevidade faz diferença monumental para todos nós. Ela é uma jornalista americana que há tempos vem escrevendo sobre longevidade, relacionando com a alimentação, com a nutrição. Dá várias palestras nesse sentido.
E quando ela relata muito das questões relacionadas à longevidade, ela atribui ao que a gente coloca na boca. Hoje em dia, a gente consegue ter uma seleção mais positiva daquilo que nós ingerimos de forma geral. Há alguma controvérsia nesse sentido, porque os produtos são mais industrializados, mas questões muito relacionadas à longevidade já está abraçada pelo senso comum, já é quase prática de todos nós. Se eu der algum exemplo aqui, vocês com certeza já pensaram em colocar em prática, como por exemplo a diminuição do açúcar, contribuiu bastante. Essa é uma realidade de uma sociedade contemporânea que vem tentando consumir menos açúcar. Evitar frituras é outro ponto. Todos nós em algum momento já fomos orientados ou já refletimos sobre a importância de se evitar as frituras, diminuir o carboidrato, fazer maior ingestão de frutas, de legumes, maior ingestão de líquido, de água, né? Então, ela começa a traçar uma exemplificação clínica, um movimento mais material para explicar cientificamente porque nós estamos vivendo mais. Inclusive, em uma de suas palestras, uma mulher passou para ela, já com seus 75 anos de idade, que tinha, através desses ensinamentos, conseguido fazer o seu marido parar de comer unha. Porque vários médicos tentaram e nunca conseguiram. E essa moça explicou para ela como ela fez. A plateia ficou em silêncio e ela perguntou: como você fez com que seu marido parasse de roer a unha? E ela disse: escondi a dentadura dele. Sem dente. Sem dente ficou difícil. O nosso caro Carlos Eduardo, Dr. Carlos, ele traz uma outra personagem em seu livro, Lia Fett Luft, que faz uma indagação muito importante em um de seus textos. Ela é uma escritora e tradutora brasileira, colunista mensal da revista Veja, colega dele lá do Rio Grande do Sul, e ela faz uma curiosa pergunta: que tom que pretendemos dar à nossa velhice? Um tom de celebração, por estar vivendo mais, por estar num momento importante de aquisições da vida, ou de vitimização, o que invariavelmente nos acomete. A questão do pessimismo se amplia, a gente começa a fazer apologia ao sofrimento. Não é difícil nós investirmos longas e variadas conversas disputando quem sofre mais. Aliás, hoje que temos a comunicação ampliada graças às redes sociais e ao WhatsApp, se você quiser encurtar uma conversa com alguém, eu vou dar a dica. Quando a pessoa te mandar um oi ou um joinha e perguntar se está tudo bem, e você não quer papo com ela, você está ocupado com alguma coisa, responda simplesmente: estou ótima e vivendo a melhor fase da minha vida. Ela vai falar graças a Deus e acabou a conversa. Agora, se você quiser fazer uma experiência pessoal e conseguir um diálogo maior, dialogar mais com a pessoa, responda assim: eu não estou nada bem. Eu estou vivendo talvez o pior momento da minha vida. Só tem acontecido desgraça. Prepare-se, porque essa mulher vai estacionar o carro, esse homem vai parar o que ele está fazendo e não vai nem escrever, vai mandar áudio para você, perguntando: me conta tudo. detalhes do teu sofrimento. O que aconteceu, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, me conta. Porque ele vai se sentir bem por duas razões em ouvir as suas lamentações. De um lado, ele pode perceber que anda se queixando porque não tem o sapato enquanto tem gente que está sem o pé, e ficar feliz com o teu sofrimento, né? Vou orar por você porque a situação está feia, e dentro da vitimização dele ele fica bem. Ou ele pode entrar num processo degenerativo de competição para ver quem sofre mais.
Depois de todo o seu drama, ele vai dizer: isso aí não é nada. Sofrimento de verdade, quem passa sou eu. E começa uma disputa que a gente vê até cegamente entre casais. Eu me recordo de uma história em que um homem foi procurar um médico para passar a esposa do médico, porque ele apontava que ela que estava doente. É muito comum a gente fazer isso, apontar o problema no outro. E ele falou: doutor, a minha esposa acha que está bem e ela não quer vir ao médico, mas ela está surda, ela não escuta nada, absolutamente nada. E o médico falou para ele: nós vamos fazer um teste para ver a gravidade do problema, porque ela não está aqui, eu não posso examinar. Então a gente faz um teste. Você fica a 15 metros de distância da sua esposa e faça uma pergunta qualquer. Se ela não ouvir, você se aproxime da esposa, faça a mesma pergunta. Se ela não ouvir, você vai se aproximando até ela escutar. Volta aqui e me diz a que distância que ela ouviu. Chegou em casa, ele já chegou perguntando para a esposa: bem, o que tem para o jantar? A 15 metros de distância ela não respondeu. Ele deu um passo, mais a 10 metros, bem, o que tem para o jantar? Ela não respondeu. Chegou mais perto, bem, o que tem para o jantar? Ela não respondeu. Ele chegou do lado do ouvido dela e gritou: bem, o que tem no jantar? Ela falou pela 4ª vez: é frango com polenta. Ele nem precisou levar a mulher mais para o médico, porque ele percebeu que era ele o surdo. Porque a gente faz isso inclusive no meio espírita. A gente projeta o que tem que consertar no outro e não conserta o que está em nós, porque tudo é para o outro. A gente percebe. Tem gente que chega em casa depois de voltar ao centro, olha para o marido, olha para a esposa e fala: você devia ter ido. Eu? Você? Por quê? Porque a palestra foi para você. E o que foi dito nessa palestra? Eu nem lembro. Era tudo para você, não sei. Você que tem que ir lá assistir. E quando a gente vê os casais no centro, acontece o mesmo fenômeno. Às vezes a gente começa a falar de perdão, de altruísmo, de renúncia. Você já percebe daqui as cotoveladas. A pessoa está lá, o coitado querendo dormir, dá uma pescada, porque nada melhor para dormir do que palestra espírita. Dá um sono na gente, parece que todo mundo quer ver desdobramento, né? Aí o sujeito vai lá: não, perdão, que não seja, vem a cotovelada do marido, da esposa, acorda. Por quê? Porque você precisa ouvir. Isso aí é para você. Então, o que entra pela boca e o que sai da nossa boca é muito importante para longevidade. Outro personagem destacado aqui pelo nosso colega Jeff Levine, médico americano. Ele começa a trazer um componente importante para a nossa reflexão em termos de longevidade: o componente da fé, da religiosidade, da espiritualidade. Ele diz assim: a fé reduz os efeitos nocivos das doenças crônicas, que a gente viu que começa a nos acometer na velhice, e da incapacitação sobre a saúde mental, que é outro problema. Os problemas que nos circundam nos acometimentos em saúde mental. A fé, ela é importante tanto para enfrentar esses acometimentos em saúde mental, quanto para reduzir os efeitos nocivos das doenças crônicas. E aí a gente vai encontrar uma série de pesquisas que relatam esses fenômenos, dizendo da importância da nossa fé, da nossa espiritualidade. A gente percebe que dentro dessa sociedade nova que vai envelhecer, o senso de conservação, o senso de consertar as coisas está sendo perdido. Por quê? Porque a gente é uma geração que troca tudo. Troca o que não presta, bloqueia quem não quer. A gente vê esses fenômenos.
Não gosto do que está dizendo, bloqueia ele, bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Facebook, quebrou, compra outro. Troca, substitui afetividade superficial, líquida de alma. E a gente está se despedindo de uma geração que consertava as coisas. Só a minha avó, o que ela tinha de peça de louça com durepox, quebrava em 3, 4, 5, 12 pedaços, ela rolava tudo. Vendia Super Bonder, gente, que era uma coisa de louco. Ninguém compra mais Super Bonder para colar os trem mais. Você ia na casa da minha avó, na sala, tinha um pedaço de bombril na antena da televisão. Você abria o congelador da minha avó, você encontrava pilha. Vó, pilha dentro do congelador. Filha, deu uma carga a mais, a gente consegue usar. Outro dia eu encontrei um pote que estava escrito doce de leite, o desenho de uma vaquinha bem bonita. E eu, naquela delicadeza de quem nunca viu comida na vida, coloquei uma colher dentro do pote, transportava aquele pedaço de doce e joguei tudo dentro da boca, gente. Engoli. E estou vivo pela misericórdia de Deus, que eu nunca senti um gosto tão horrível na minha boca. Depois de entrar em coma, quando eu acordei, eu perguntei, vó, pelo amor de Deus, o que é isso? Ela falou, filho, isso aí é gordura. É óleo queimado. Minha avó guardava óleo no pote de doce de leite. Isso é verdade, eu comia óleo, quase morri. E eu falei, vó, pelo amor de Deus, por que você guarda óleo? Óleo na geladeira. E ela falou, filho, ela falava assim, meu filho, esse governo já era ruim, né? Esse governo está arrancando os olhos da gente. Esse preço das coisas, o governo arranca os nossos olhos, ainda lembre o buraco. Coisa da minha avó, né? Lembre o buraco que fica do olho. Pensa no governo cruel, né? Era isso aí. A coisa não piorou tanto não, já era ruim na época. Então as pessoas conservavam para não usar, mas tinha aquela intenção de consertar. O diálogo de reparação que a gente não faz mais, simplesmente abandona. A educação diante das trocas sociais que não existe. Antigamente a gente podia visitar o tempo todo e não precisava preparar nada, porque você oferecia as coisas e sabia que a pessoa não ia aceitar. Minha avó falava assim, nós vamos lá na casa da tia fulana e olha, se ela te oferecer qualquer coisa, você não aceita, não aceita, pelo amor de Deus. Mas por que ela está oferecendo, vó? É por educação. A gente vai conversar, a gente não vai comer, é por educação. Um dia eu não estava tão vigilante, fome, comi nada, fui nessas visitas com a minha avó. Então veio o espírito obsessor daquela moça e começou a oferecer bolacha com recheio. Você quer bolacha, filho? Não quero não, senhora, já comi. Ela então abria aquela bolacha e clac, clac, clac. Aí veio um abençoado de dentro da cozinha e falou, tem bolinho de chuva. Sabe o que é bolinho de chuva, gente? Isso é terrível para uma criança. Você quer bolinho de chuva? Eu olhei para minha avó, estava escrito, não quero bolinho de chuva. E eu baixei a guarda quando a mulher veio oferecendo café. Você quer café? Café, café. Esqueci a vigilância. Quando chegou em mim, eu meneei a cabeça. Café. Nem falei nada, só. A minha avó olhou, você quer café? Você tem certeza que quer café? Eu já fiquei na dúvida, esqueci, vó. É líquido pode. Veio a xícara queimando, o bule queimando, que eu não conseguia nem pegar. A minha avó falou, toma. Café bom é café quente. Foi 3 dias com a língua morna, não fala nada. Mas era um tempo de troca, de cuidados, que hoje vem se perdendo. Então, a velhice chega nos encarnados de hoje, que somos nós, como nunca em outras encarnações, para dar um sentido espiritual para a nossa vida. E aí nós temos um psiquiatra, professor, pesquisador, que diz o seguinte: a maioria dos idosos é religiosa
e usa suas crenças para enfrentar as suas doenças. Então a religiosidade vai fazendo parte da longevidade que vivemos hoje. A doutrina espírita vem dizer que as doenças têm suas matrizes no espírito, que se torna doente em razão de desequilíbrios por ele praticados, que somos uma energia eletromagnética que expande e irradia magnetismo, transportando informações repletas de todo tipo de emoções e de sentidos. A doença começa a ser um fator que atende à necessidade espiritual de todos nós. Uma necessidade de longevidade e mais tempo encarnado para aprendermos a nos espiritualizarmos, sendo lapidados por essas doenças que vão se aproximando. Leon Denis: o sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Então, para além das questões que temos na vida atual, nós podemos elencar as vidas transatas, que fazem com que nós construamos uma atual encarnação com esse ou aquele impedimento, que em vez de virmos isso como uma questão de sofrimento, a gente entende como necessidade espiritual. A necessidade espiritual dos idosos começa a ser desenhada justamente nesta fase de longevidade de vida encarnada que nós temos, que a medicina já vem incluindo até a 4ª idade, a partir dos 75 anos de idade. A atenção à dimensão espiritual do ser que envelhece é extremamente valiosa, pois auxilia na regulação das emoções durante a fase do adoecimento e na aceitação do tratamento, bem como a lidar com alguns aspectos da vida, tornando o sofrimento mais tolerável. Os idosos, ele está falando dentro de um âmbito também na relação paciente-médico, mas a gente pode trazer isso para a relação de todos nós. Os idosos querem ser tratados como pessoas e não como doentes. Esse olhar está migrando. A pessoa que mantém uma vida espiritual ativa. E aí entra uma importância muito grande dentro do centro espírita, porque a nossa sociedade não está preparada para essa longevidade. Nós não temos nenhum tipo de prática ou política pública para atender esse que seremos nós no futuro. E aí entra um papel importante na coletividade da frequência ao centro, onde a gente se sentindo útil e se entregando a serviço de Jesus, na troca com os nossos irmãos, vamos sendo entendidos como pessoas que podem contribuir com algo, e não somente como doentes. Os idosos querem ser observados como um todo, incluindo os aspectos físico, emocional, social e espiritual. A transcendência da existência torna-se a essência de nossa vida, à medida em que essa se aproxima de sua completude. A gente vai transcendendo aquelas razões que antes, no licor da juventude, a gente não conseguia enxergar, para algo além, para algo que faça um sentido mais amplo, que converse com os atributos verdadeiramente espirituais. E aí a gente faz um paralelo com a religiosidade e espiritualidade. Ao valorizar a história religiosa ou espiritual do idoso, ganha-se autoridade espiritual para não só aprender com o paciente, no caso da relação médico-paciente, a rever valores diante da dor, do sofrimento e da perda, como também a praticar a medicina integral. Nós estamos na idade da espiritualidade. A espiritualidade vem se estendendo nesse tempo maior de vida para trazer significado, conforto, alívio, segurança, benevolência, simplicidade. A gente, dentro da fragilidade do corpo, se abre a essas questões, tenta se renovar no perdão, ampliar a tolerância e a paciência, tenta ser mais resignado. E Leon Denis traz uma frase muito importante que coloca Deus extremamente ativo dentro desse processo que estamos vivendo atualmente.
por mais tempo. Nenhuma fase da vida humana é inteiramente deserdada dos dons da natureza e muito menos das bênçãos de Deus. A velhice é o começo da nossa espiritualização e da nossa desmaterialização. Com isso, a gente então encerra a aula de hoje, querendo com que todos reflitamos, aqueles que já chegamos e aqueles que estamos por chegar nessa fase maravilhosa da vida, que é se tornar idoso, buscando sim se espiritualizar e entender que isso tem um sentido espiritual. A gente precisa nesse momento ampliar a nossa religiosidade e os valores espirituais, e isso se dá com maior facilidade ou com maior receptividade de nossa parte nessa fase tão importante da vida. Vamos nos